Olá, no TCE Notícia desta semana, vamos falar sobre o curso que o Tribunal de Contas está promovendo sobre regras, modelagens e cálculos financeiros de tarifas de transporte. Para falar sobre esse assunto, conosco no estúdio Fernando McDowell, engenheiro civil e doutor em engenharia de transporte pela UFRJ, e Fernando Leão, coordenador da área de auditoria estadual do TCE. Bom, quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio e já começar perguntando por que o TCE resolveu promover esse curso. Bem, a gente realizou algumas auditorias no ano de 2013, na verdade foram 5 auditorias nos 5 principais modais, que seriam barcas, trem, metrô, teleférico e ônibus e frota de ônibus intermunicipais. E a gente identificou algumas irregularidades, algumas falhas, principalmente no que tange a assimetria de informações entre as informações das concessionárias e a informação da agência reguladora, que no caso é a Getransp, falhas em indicadores de qualidade. E a gente viu, o presidente do tribunal então viu a necessidade de se efetivar ainda mais a fiscalização em cima desse setor, que é o setor de transportes públicos. E a partir daí a gente inicia agora, um primeiro passo ao longo de uma capacitação contínua para que a gente possa exercer cada vez com mais qualidade a nossa função de controle externo. É que o Du está participando do curso também? Não, eu estou dando o curso, né? Eu já fiz muitas concessões, né, de rodovias, ferrovias, portos, metrôs, aeroportos. E eu fui convidado pelo tribunal para dar esse curso de 80 horas, um curso com todo o sistema matemático e de computação, para que eles possam determinar como é que se determina uma tarifa de um metrô, por exemplo, né? Ou de um ônibus. Essa discussão que pouca gente sabe como é que isso exatamente, acontece. Essa era a próxima pergunta. É uma pergunta que eu devo imaginar que é muito complexa de se responder assim num programa de TV. Pode responder de uma forma objetiva, que é o seguinte: você só pode ter um sistema de tarifa, quer dizer, saber qual é a tarifa, se você trabalha com uma análise, com uma engenharia financeira sistêmica. Ou seja, o que é o sistêmico? Você olhar a área social, você verificar a área ambiental, se aquela tarifa que você vai calcular, ela é menor do que o benefício social que você vai ter. Porque se for maior, está escrito, não pode ser feito, tá certo? Então, uma concessão, ela precisa necessariamente ter uma engenharia financeira e ser, antes de tudo, transparente. Então, eu mostrei para eles e tudo mais, você pode dizer assim, vem cá, se eu tirar os impostos, qual seria a tarifa? E se, entendeu? Você vai fazendo qualquer tipo de pergunta, você vai sabendo o que vai acontecer. O REDO e o intervalo entre o metrô, por exemplo, entre trens, entre ônibus, os custos operacionais. Então, tudo isso eu mostrei, eu venho fazendo isso há muitos anos, já fiz no estado do Paraná, Santa Catarina, né? A Via Lagos, a Água e Saneamento da região dos Lagos, que é o maior que existe privado até hoje no país. Então, todas essas concessões eu fui desenvolvendo para o Banco Mundial, para as rodovias do Sul, né? Essas que foram recentemente inauguradas, e à medida que você vai ampliando o seu conhecimento também, você passa a mostrar que tem que ser feito coisa rápida, mas bem embasada, né? Então, eu mostro para eles, e não só mostro, como forneço, né, todos os elementos necessários para que eles possam fazer exercícios sobre isso, como é que preenche tudo isso, como é que são mais de 25 planilhas interligadas e tudo mais, e isso dá um embasamento técnico para o Tribunal de Contas e para eles da melhor forma possível. Porque se você perguntar como é que se determina uma tarifa, pouca gente vai te colocar como é que se chega lá. Então você precisa ter essa engenharia financeira. Até para dizer o seguinte, olha, está tão cara a tarifa que é preciso que o governo entre com alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Né? Quando é que isso deve ser feito? E assim sucessivamente. Quer dizer, responde a todas as perguntas que em qualquer
fórum, você pode mostrar e demonstrar para a população como é que se determina uma tarifa. Esse, aliás, tem sido um dos grandes problemas, né, que nós todos sabemos, e que essa é uma preocupação enorme que o Tribunal de Contas tem, principalmente com a agência, né? Tem que saber como é que se determina uma tarifa dessa. Tem que se ter os dados, tem que se ter os elementos todos. Que elementos você precisa ter, né? Então, isso é que nós estamos, né, fazendo esse trabalho em conjunto. É um processo que está iniciando, né? Um processo que a gente iniciou com esse curso, mas a gente também já tem até agendado para a semana que vem uma visita ao Tribunal de Contas da União, para a gente poder estar compartilhando conhecimento e também vendo a experiência deles nesse... Aliás, afinal, eles trabalham ao longo de 16 anos já nessa área de concessões, então tem muita experiência para poder passar para a gente. E outro ponto interessante também é que esse conceito aí de visão sistêmica, de trabalhar com sistemas diferenciados, mas que se interligam, ele vai muito de acordo com aquela visão de o que é um serviço adequado. O que a gente precisa da regularidade, da segurança, da modicidade tarifária. Então, isso tudo acaba se interligando e a gente consegue realmente uma troca de informações muito boa e um conhecimento muito interessante nesse curso que a gente vem tendo. Fernando, quantos funcionários estão fazendo esse curso de especialização da TCE? São 20 funcionários ao todo. A gente tem funcionários do Tribunal de Contas do Estado e também do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Dá para dizer que hoje, depois de ter feito o curso, os funcionários estão bem mais qualificados para fazer essa auditoria sobre os transportes? Olha, sem dúvida, bem mais qualificados, sim, nós estamos. Agora, como eu falei, é um processo de aperfeiçoamento, né? A gente ainda precisa consolidar, são muitos conhecimentos, a gente precisa de especialistas na área de engenharia, economia, administração, contabilidade e especialistas na área de engenharia de transportes. Então, a gente está começando, é um primeiro passo ao longo de um processo de capacitação contínua. E o que a gente pode afirmar é que a cada trabalho que a gente realizar nessa área, a gente vai realizar com mais qualidade, prestando uma melhor informação para o cidadão. São 80 horas de aula curso? Brabo para eles, né? Pois é um curso bem abrangente, né? Não, porque eles têm que trabalhar e ao mesmo tempo, né, assistindo aulas, né? Mas eu acho que foi uma experiência notável pelo interesse, porque se você não tiver interesse também, né, não adianta, mas o interesse deles é total. As perguntas, a forma. Então você vai para o PowerPoint, ou então você usa os modelos já matemáticos de engenharia financeira reais, modelos reais, né? E fazemos exercícios, né, para poder fazer o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Como é que se determina a tarifa se a demanda tiver uma queda de tanto? Porque isso é para mostrar o seguinte, que de preferência a demanda tem que ser uma obrigação e uma responsabilidade do concessionário, quando ele apresenta a proposta. Então, passamos por uma série de situações para que eles também não sejam, de alguma forma, pegos de surpresa, né? Se você fez uma projeção de demanda errada, você é um empresário, eu não posso consertar o seu erro aumentando a tarifa ou algo desse tipo, entendeu? Então, esses estudos todos, né, passam, evidentemente, por essa análise sistêmica. E que ficou mais fácil, né, de você trabalhar, porque você passa a ter os resultados imediatamente, coisa que você levaria muito tempo para dar uma resposta, né? Então, hoje você dá uma resposta muito mais rápida. Isso no campo do sistema metrô, no campo das barcas, no campo do sistema de ônibus e assim sucessivamente. E não é uma coisa simples, mas na hora que eu te mostrar no computador, eu ponho você para fazer, sem nunca ter visto, você vai fazer o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Pois é, mas McDowell, como é que isso era feito até determinado tempo atrás aqui no Rio de Janeiro? Essa questão do cálculo de tarifa, como é que eles chegavam à conclusão que tinha que aumentar tantos por cento, 10, 15, 20 centavos na tarifa? Era um mero chute, era um acaso, ou existia esse cálculo, existia esse planejamento, toda essa demanda
já era colocada no papel e calculada? O Rio de Janeiro foi um dos estados pioneiros sobre esse aspecto. Eu, inclusive, fiz as engenharias financeiras como governo do estado, né, para a concessão, por exemplo, de água e saneamento da região dos lagos. Nós fomos os primeiros a fazer isso, né? Depois, quando acabou o governo, eu fui chamado no Rio Grande do Sul para resolver o problema lá, como também o Jaime Lerner me chamou para resolver o problema no Paraná. Então, evidentemente, à medida que você vai tendo vários problemas para serem resolvidos, tanto aqui quanto em Brasília, coisa no gênero, você começa a ter esses elementos. Só que ninguém aumenta a tarifa sem uma justificativa, né? E essa justificativa você tem que verificar se é coisa dele, tá certo? Se é da concessionária dela, no caso, né? A concessionária. Então, você tem que fazer um trabalho de justificativa, se é justificado, tá? Porque pode não ser justificado. Então, isso aí é uma maneira que você tem para determinar. Não que assim vai aumentar 20 centavos, 10 centavos, mas, por exemplo, teve estado que, de repente, cortou a tarifa pela metade. Até isso eu tive que enfrentar, né? Tarifa pela metade. Que depois só deu bem mais na frente. O que isso resolve? Como é que se resolve essa problemática toda? Não é uma coisa fácil, né? Principalmente se você mexeu, né? Mudou a regra do jogo tempestivamente, tá? Isso já aconteceu no passado. Eu fui lá, consegui resolver todos os problemas, está tudo funcionando. O ideal é tudo tem que saber qual é a quantidade que você tem que dar ou não de tarifa. Não pode passar do custo social, do benefício social, tá? Então, são 3 equilíbrios que você tem que fazer, 3 grandes grupos, né? Equilíbrio ambiental, o equilíbrio socioeconômico, no primeiro grupo, né? E o equilíbrio operacional, depois o segundo grupo, o técnico, de investimentos e, finalmente, o financeiro, para que tudo isso interligado, esse é que é o detalhe, tá? Isso nunca, quer dizer, eu fiz por obrigação, né? E daí para frente todo mundo começou a adotar esse sistema. Então, eles me pediram para fazer esse curso, o interesse foi muito grande. Hoje eu tenho certeza que eles já vão olhar todas as concessões de uma forma totalmente diferente, sob o ponto de vista de saber o que pedir, né? Saber o que fazer. Não adianta alguém querer embromar, né? Eles têm os elementos para chegar e verificar se aquilo é real ou não, tá? Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e o TCE Notícia volta daqui a pouquinho. Não saia daí.